Senhor presidente. Muito obrigado, senhores. Meu caro amigo deputado José Chaves, quero cumprimentar Vossa Excelência e a sua excelentíssima família, que honram, sem dúvida nenhuma, com a presença nessa sessão memorável em que o ilustre parlamentar faz a sua despedida aqui da tribuna. Mas tenho certeza que o meu prezado amigo deputado José Chaves, que representou muito bem Pernambuco, haverá de ficar registrado nos anais dessa casa como um dos melhores parlamentares, aguerrido parlamentar, lutador parlamentar. Por isso eu desejo ao meu prezado amigo José Chaves muito sucesso, a Vossa Excelência e sua excelentíssima família, que presente está nesse momento bonito da despedida do belo pronunciamento que Vossa Excelência faz. Muito sucesso, deputado. E nós dois escolhemos, deputado José Chaves, a nossa despedida num dia histórico, num dia muito importante, porque é o dia da Imaculada Conceição, minha querida padroeira da minha terra, lá de Santa Catarina de Curitibanos. Hoje lá é feriado, porque a nossa querida Imaculada Conceição é a padroeira da nossa terra. Quero também, com muito prazer, registrar a presença de uma figura muito importante no cenário da história, o meu prezado amigo Alex Douglas, que é o presidente da Abranca, da Associação dos Motoristas de Ambulância do Estado de São Paulo, que junto comigo aqui debateu a regulamentação dos motoristas de ambulância. É uma jovem promessa política. E a todos os motoristas de ambulância do Estado de São Paulo, preste muita atenção neste jovem Alex Douglas. Mas estamos se aproximando no final da 54ª legislatura, em consequência da minha participação nos debates e decisões desta casa, pois resolvi não mais concorrer à reeleição. Parece-me, portanto, o momento próprio para fazer um balanço, mesmo parcial, do exercício do mandato em que me honrou meu querido povo catarinense. Um olhar sobre esses 4 anos revela, sem dúvida, resultados significativos catarinenses que me honram nesse momento com a sua audiência. Conseguimos aprovar e ver transformar em vários projetos-leis. Tomei parte na discussão nos temas relevantes para que o meu Estado e o meu país, e assim tenho certeza de que correspondi à delegação a mim otorgada no pleito 2010 por mais de 90 mil eleitores catarinenses. Obtive, inclusive, reconhecimento em nível nacional e até internacional. Por outro lado, a retrospectiva de tudo que aqui presenciei no quadro político-eleitoral do país me obriga a admitir, meus caros colegas deputados e povo brasileiro, alguma decepção. O Congresso Nacional continua fazendo muito menos o que poderia fazer mais. Preferindo atender todos os desejos, prefere este Congresso atender todos os desejos do Executivo, e o sistema representativo está abalado por distorções que só serão resolvidas com a indispensável reforma política. O fato dessa reforma não ter sido devidamente encaminhada causou-me grande desalento, e é um dos principais motivos de não ter sido mais candidato à Câmara dos Deputados, embora não esteja aqui apenas me despedindo da vida pública, e sim deste Parlamento. Como já afirmei em muitas ocasiões, compreendo as dificuldades para aprovar a reforma política eleitoral, levando em conta os variados interesses dos partidos políticos e dos parlamentares, interesses legítimos, vale dizer, mas difícil de acomodar num texto de consenso que possa corrigir problemas aí existentes. Por outro lado, o Parlamento conseguiu superar esses entraves,
e aprovar avanços que ajudaram a consolidar nosso ambiente democrático. Creio que em alguns momentos isso voltará a acontecer, e nossa expectativa adianta pontos nos quais precisamos efetivamente de mudanças. Não são muitas, mas são essenciais e devem formar um conjunto, pois de modo isolado teremos menor repercussão. A primeira decisão que precisa ser tomada é a proibição das coligações eleições proporcionais. Esse tema tem estado presente em todas as discussões sobre a reforma política, e não por acaso. Como o sistema atual, o eleitor vota em um determinado candidato em decorrência de alianças cada vez mais estranhas, pode estar elegendo alguém de um outro partido, de ideais proposta muito diferente da gente. Aqui nós temos exemplo, o ilustre deputado Edinho Bez de Oliveira sabe o que eu estou dizendo. Não se pode pretender assim que exista ao longo dos mandatos alguma conexão entre representantes e representados. Elimina a coligação nos pleitos para as câmaras, eliminada as coligações nos pleitos das câmaras municipais, assembleia, já vou ouvir todos com muito prazer, as assembleias, vereadores, Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados de cada partido teriam uma bancada realmente compatível com o número dos votos alcançados. Seria restabelecida a verdade eleitoral e o cidadão saberia que seu voto ser influente para eleger o candidato desejado e menos aproveitaria alguém de outra linha política de proposta não semelhante. Considero também necessário promover a coincidência das eleições, mandatos de níveis municipal, estadual e federal, pois a realização de pleitos de cada 2 anos é muito danosa para o país. Atualmente, mesmo que não está ocorrendo, afeta a disputa eleitoral. Um prefeito não pode ignorar, por exemplo, a eleição para o governo do Estado e os legislativos, e um governador não pode deixar de se envolver em eleições municipais, pois delas depende a força da corrente partidária. Com a coincidência, haverá condições de executar programas mais definidos e estáveis, sem a pesada interferência eleitoral que ora se verifica. A terceira mudança, senhores deputados e povo brasileiro, que defendo é provavelmente a mais complexa e polêmica, mas sem ela não conseguiremos aperfeiçoar como desejamos o nosso regime representativo. Trata-se, portanto, financiamento público da campanha. A experiência das eleições mais recente mostra que a política está asfixiada pelo dinheiro. O vínculo cada vez maior com os financiadores privados induz os governantes a se voltar para as demandas destes grupos específicos, em prejuízo à população em geral, e leva os candidatos a uma disputa ferrenha por doações. Estou convencido que o financiamento público é a solução para reduzir os gastos, que passarão a ser previamente fixados por leis, em montantes razoáveis, sem os exageros atuais, e ao mesmo tempo para cortar as ligações de candidatos com empresas privadas. A fiscalização se tornará muito mais simples e as eleições serão muito mais baratas, privilegiando a vontade do eleitor e não dos detentores de recursos, de muitos recursos. Em conjunto, 3 iniciativas, e aqui, senhores deputados, eu vou ouvir vocês, me permita só fazer um parênteses. Um parênteses, deputado José Chaves, que nós precisamos explicação. Eu tenho aqui em mãos a minha folha de pagamento, que é igual a todos os senhores deputados. Vejam vossas excelências e povo brasileiro, eu não entendi até agora e precisa se dar explicação ao povo brasileiro. Um deputado federal
percebe hoje, eu percebo hoje, R$ 26.723 bruto, ou sendo R$ 19.617 líquido. Isso, somando aos 4 anos, eu percebo R$ 1.282.710 bruto, sendo limpo, apenas recebo bem menos do que esses valores. Nos 4 anos, portanto, recebo 941 mil. Na Justiça Eleitoral, nessas últimas eleições, nós vemos a prestação de conta dos senhores candidatos a deputados. Por uma questão de respeito, eu não vou citar o nome, mas 8 deles, no meu estado, gastaram mais do que o dobro do que ganha. Um deputado estadual do meu estado recebe nos 4 anos apenas 706 mil. Atenção, meus queridos deputados. 14 candidatos a deputado estadual gastaram mais de 1.300.000. Que explicação é essa que nós temos que dar para o povo brasileiro? Recebemos R$700 mil em 4 anos e gastamos 2 milhões por uma eleição. De onde é que vem esse dinheiro? Quem é que banca isso? Como é que nós vamos ser empregados do povo, fazendo leis que beneficiam o povo, quando vemos esses absurdos? Conta nenhuma fecha, porque realmente os dados são estarrecedores. Precisa da reforma política, precisa urgente do financiamento público, porque aí acaba dessa história de um deputado perceber em 4 anos 910 mil e gastar 2 milhões para poder se eleger. Por isso, da importância da reforma política e do financiamento público. Vai ser muito mais barato para o país este financiamento público. O conjunto dessas 3 iniciativas, vou ver, Vossas Excelências só me dão a oportunidade, eu vou ouvir Vossas Excelências com muito prazer. Em conjunto, essas 3 iniciativas, fim das coligações nas eleições proporcional, para evitar, deputado Edinho, que aconteça como aconteceu para Vossa Excelência, fez 103 mil votos e não chegou, quando um outro candidato com menos ou com 50 mil votos chegou. Não dá para a gente entender isso. Por isso nós temos que modificar esse sistema. Além dessas, mas podemos ser examinados a parte propondo um basta nos abusos e na elaboração das divulgações das pesquisas eleitorais. Os últimos pleitos têm sido fortemente influenciados nas pesquisas de origem duvidosa. Enquanto essas mudanças não ocorrerem, porém o próprio Legislativo pode fazer mais de suas prerrogativas a sua imagem perante a opinião pública. Já reclamei aqui sucessivamente o poder dos líderes sobre a pauta de votação. Este ano, várias vezes fomos convocados para o reforço concentrado no final do ano. Pouco ou nenhum resultado tivemos, pois na última hora as lideranças mudam de ideia, adiam o debate dos temas mais importantes e polêmicos. Deste modo, dezenas de matérias ficaram para trás, como a PEC 170, como a PEC 176, como a 555 e tantas outras ficam para trás porque não há acordo na liderança.
juntando-se a milhares de outras, já praticamente engavetadas, contrai o anseio desse poder legislativo. Na medida das minhas possibilidades, procurei enfrentar esses obstáculos com muito trabalho. Acompanhei de perto cada projeto apresentado. Conversei com os relatores e com os presidentes das comissões e pedi apoio aos colegas. Acredito ter sido bem sucedido, e disso nos dá conta a avaliação divulgada pela revista Veja, a maior circulação da revista, maior circulação, que no ano passado, em dezembro do ano passado. Pelo terceiro ano consecutivo, a revista elaborou o chamado Ranking de Progresso, que considerou o posicionamento dos parlamentares em relação à proposta de ajuste à legislação capaz de contribuir para a consolidação de um país mais moderno e mais competitivo. Fui agraciado nesse ranking com a nota máxima, apontado como deputado de melhor desempenho no Brasil no ano 2013. A par da honraria, alegro constatar que alguns projetos aos quais dediquei grande empenho já se transformaram em leis e outros no mesmo caminho vai. Faço questão de citar aqui, senhores deputados e povo brasileiro, que apresentei 132 projetos de leis. Apenas 16 vão para o arquivo porque ainda não foram votados. Mas 116 vão ser votados sim, e se Deus quiser, vão se tornar leis. Faço questão de destacar em primeiro lugar o projeto que obriga a realização de todos os hospitais e maternidade o protocolo de avaliação do frênulo, da linguinha de bebês, conhecido como teste da linguinha. Após 1 ano e meio de tramitação aqui no Senado, minha proposição transformou-se na Lei 1302, de 20 de junho de 2014, sancionada pela Presidente da República. Com a implantação desse teste, que deve ocorrer no prazo de 180 dias a partir da publicação da lei, será detectada procedimento chamado a linguinha presos e a sua correção evitará o surgimento de problemas de amamentação, glutinação e mastigação e fala. Assim, as futuras gerações brasileiras serão poupadas de vários incômodos e constrangimento, inclusive na vida adulta. A repercussão disso é tão grande, senhores deputados, que a propósito da aprovação do projeto, recebi correspondência de uma entidade norte-americana dedicada à motricidade orofacial, elogiando a iniciativa, salientando o pioneirismo do Brasil através dessa lei. Outra proposta que me deu uma grande satisfação foi a regulamentação da profissão de condutor de ambulância, meu caro Alex Douglas. Nosso projeto, nesse sentido, inicialmente havia sido vetada pela Presidente da República, acabou reconhecendo a Sua Excelência a importância e concordou com a inclusão do conteúdo numa medida provisória, hoje transformada em Lei 12.998 de 2014. Até que, enfim, o Brasil reconhece a profissão de motorista de ambulância, que ele não transporta mercadoria, ele não transporta pessoa normal, ele transporta pessoa debilitada que precisa de carinho, amor, o que eles fazem, os conhecidos anjos da madrugada. Por isso, meu caro presidente Alex, Vossa Excelência tem uma grande missão. Se Deus quiser, lá no ano 2018, Vossa Excelência estará aqui para fazer a defesa deste projeto e desta profissão, reconhecer que efetivamente o motorista de ambulância são pessoas de muita importância na vida da sociedade. Também de minha autoria foram aprovados, transformados em lei, propostas que conferem aos municípios de Maravilha o título da cidade da criança, que confere ao município de Abelardo Luz a capital nacional da semente de soja, por ser
essas distinções merecidas e seus próximos municípios contribuirão muito para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Tenho confiança que em breve também se tornará lei o projeto 4751 de minha autoria e do ilustre deputado Euler Cruvinel, já aprovado aqui, agora tramita lá no Senado. O texto obriga as concessionárias de energia elétrica a instalarem ponto de recarga de baterias de carros elétricos em vias públicas, ambientes residenciais e comerciais. Abre-se aqui o caminho, assim, para um promissor mercado de veículos menos poluente. Igualmente, dependendo da votação no Senado, o PL 4085, que determina a empresa cultural beneficiará o incentivo fiscal da Lei Rouanet, distribuindo ingressos gratuitamente para as pessoas mais pobres. Não vou me alongar mais, senhores deputados, pois seria impossível detalhar aqui os 132 projetos que apresentei nesses 3 anos e meio de mandato. Posso assegurar, contudo, que em geral esse complexo questão de grande interesse para a sociedade. De modo, aproveitando o espaço do grande expediente que hoje me foi otorgado, espero ter conseguido fazer um apanhado de minha atuação nessa casa. Como disse, o mandato trouxe-me muitas alegrias, embora tenha-me também causado dissabor a ver o poder legislativo se sujeitando quase sempre à vontade do executivo. Por decisão pessoal, aqui não estarei na próxima legislatura, mas isso não significa que tenho abandonado a vida pública. Desde que meus anos de 70, quando prefeito fui da cidade de Curitibanos e por 5 vezes deputado estadual, presidente da Assembleia, secretário de Estado, sempre procurei cumprir com o meu dever. Vou sim sair desta casa, mas pode ter a certeza, senhores deputados e povo brasileiro, posso chegar em casa e olhar para meus filhos e dizer ao povo de Santa Catarina, quem sabe, senhores deputados, quem sabe, meu querido amigo Luiz Couto, que eu posso usar as mesmas palavras que São Paulo usou no dia que ele prestou conta. Combati o bom combate, guardei a fé e lutei por um Brasil melhor, por um brasileiro menos sofrido, por uma sociedade mais justa e mais fraterna. Que nesse dia dedicado à minha mãe, padroeira do Brasil, a nossa querida Imaculada Conceição, que ela nos dê força a todo homem público, para que ele nunca se curve diante da opressão e da tirania, mas principalmente que nunca tenha vergonha de ser honesto. Por isso, antes de encerrar, quero ouvir com muito prazer e com muita honra todos aqueles deputados que me pedem o aparte neste momento em que eu me despeço, não da vida pública, mas deste parlamento, com a consciência do dever cumprido. Lutei, fiz força e peço, se me permite, vossas excelências, também prestar a minha homenagem aos nossos queridos funcionários, funcionários do meu gabinete, os funcionários da liderança, os funcionários desta casa, que tanto fizeram para nos ajudar. E quero pedir desculpa, perdão, para todas as vezes que não fui um bom colega, que não fui um bom deputado, que não fui um bom amigo. Às vezes que errei, quero pedir a cada um de vocês desculpa e perdão. Vou ouvir pela ordem, deputado Edson Bez de Oliveira.